Bora, rapaziada, para mais um guia de Skylore. E hoje você vai conferir um resumo repleto de dicas para você que quer avançar do nível 1 ao 10 e do 10 ao 20 de um jeito eficiente, simples e rápido, gastando a menor quantidade de recurso. Além disso, eu vou deixar umas dicas de pontos de farm para ajudar muito vocês. Se vocês gostam do canal, não esqueçam de se inscrever e bora para gameplay. Bem-vindos, meus amigos, ao canal Chuchu Jogador. E assim que vocês iniciarem um jogo, vocês vão ter a opção de escolher uma classe e também uma raça, né? E dependendo dessa raça, você vai sair de um lado da facção. Os do lado esquerdo é Sentinela e do lado direito são os Legion, né? Ou Legião. Mas como quando vocês já viram no vídeo anterior, não afeta nada no desenvolvimento do seu personagem, nem a raça e nem a facção. O que influencia é só a classe, certo? Então vocês vão sair ali na cidade que vocês já conferiram, que é a cidade de Âmbar, ou aqui na cidade de Echo, certo? Assim que vocês iniciarem, sigam fazendo apenas as missões amarelas. Por quê? Porque é a única que vai ter disponível até o nível 4. E se vocês seguirem fazendo essas missões amarelas e principalmente upando seus talentos, nunca deixar de upar os seus talentos, primeiramente porque no começo é a cada 30 segundos, 1 minuto, 2, vai liberar um talento, então vocês vão fazendo e isso vai ajudando na maestria, certo? Então não esqueçam de colocar sempre os talentos para evoluir. E assim que vocês chegarem no nível 4, vocês vão liberar uma área nova e essas missões verdes, que são as missões secundárias, certo? Tanto numa facção como outra, vocês têm mapas diferentes, mas já no nível 5 a gente vai se encontrar lá, no mapa só para todo mundo. Então fazendo essas missões aí, verdes, vocês vão avançando e vai chegar no nível 5, certo? Mas antes, quando você chegar no nível 4, é importante que vai liberar a arena para vocês, tá bem? A central de atividades, que é a questão do passe, né, do Sky Pass, onde você faz algumas atividades e ganha alguns recursos. E também vai liberar o contraste de Gorgon. Mas o contraste de Gorgon é meio chato de fazer, dificilmente vocês vão conseguir fazer, até para mim que é nível alto. É meio chato, tá fora do balanceamento. Não se preocupe muito com eles, tá? Importante que se chegou no nível 4, tenta fazer a arena, tá? Para você conseguir equipamentos e trocar de equipamentos. Também vocês vão conseguir fazendo as missões amarelas e também no contrato de Gorgons, caso você consiga fazer. Mas a arena é uma boa opção, porque você já pega um baú, certo? Para fazer a arena é simples, você vai entrar num grupo aleatório e basta você vencer. Tá vendo? Na primeira vez, veja que é uma coisa importante que eu estiver na arena é posicionamento. Veja que eu estou com a classe de dano e me posicionei mal. Foi muito para frente. E a função da classe de dano não é ficar muito na linha de frente, é ficar na linha de retaguarda. Então veja que na segunda tentativa eu tinha um tanque, ele é bot, pessoal, é importante dizer que esses caras aí são bots que estão na minha equipe. Então veja que eu já me posicionei mais atrás e veja que isso já facilitou muito a minha vitória. Então é importante na arena que vocês se posicionem bem, certo? Conseguindo esse baú, basta você colocar ele para abrir ali, clicando em recompensa, você coloca ele para abrir. Demora umas 3 horas, mas depois que abrir, você vai conseguir os equipamentos já de nível 4. Eu, nesse personagem, já sou nível alto, então esses equipamentos são de nível 10 ou mais, certo? Equipando esses equipamentos, ou fazendo as missões, ou o que for que seja, você vai chegar no mapa novo, que é o Factorium. Ou você vai sair no mapa... Ai, caramba, como esqueci? No Bosque Sacro, que caso você saia do outro lado, certo? Mas ambos você vai chegar no nível 5. E assim que vocês chegarem no nível 5, que é um nível mais importante, e isso vai aí, vocês podem conferir na jornada do herói o que tem cada opção em cada nível que você libera até o 10, na verdade até o final, né? Mas no nível 5 uma coisa importante é subir equipamento, é a única coisa que você vai ter liberada. Então os equipamentos que você pegar novos de nível 4, você tem que upar eles, tudo bem? Recomendo vocês uparem usando
caixas, tudo bem? Por quê? Porque você acaba pegando essas caixas nas missões e você usa elas para evoluir os seus equipamentos. E os equipamentos que você não está usando, que são os equipamentos normais, você pode passar para vender, pode vender numa lojinha, tudo bem? Vai facilitar muito. E assim que você fizer um pouco de evolução de equipamentos, você já vai chegar no nível 6, tudo bem? E chegando no nível 6, para de fazer arena e vai fazer dungeon, a masmorra, porque aqui os baús dão conhecimento, pessoal. Na arena dá ouro, né? E na masmorra dá conhecimento. É importantíssimo vocês terem sempre conhecimento. E seguindo mais, evoluindo os equipamentos, só upando os equipamentos que você tem, vai chegar fácil no nível 7. Tudo bem? Se precisar farmar um pouquinho, eu lá no final do vídeo eu vou deixar os pontos de farm para todos os níveis até o 20. E essas missões aí, pessoal, essas missões diárias, elas dão coroas de arco, como vocês viram aí, e isso vai ajudar muito lá na frente, além de recursos que vão facilitar. Quando vocês chegarem no nível 7, vocês vão liberar o aprimoramento. E é importante também que vocês aprimorem os equipamentos que vocês têm. Se der para aprimorar até um mais 4, até um mais 5, que é o limite no equipamento cinza, façam. Tá bem? Porque dá mais maestria, né, para o seu personagem, que é o que passa de nível, e assim você vai conseguir chegar no nível 8, porque é um nível muito importante. Não vamos falar agora do campo de batalha, depois a gente fala, mas vai liberar uma área PVP, onde você consegue já pegar itens de raridade incomum, que são os itens verdes, tá? Importante, ó, que a primeira gruta libera no 8, como vocês viram, a segunda no 10 e a terceira libera no nível 15. Cada gruta tem 2 níveis, uma superior e uma inferior, tá bem? Basicamente, essa área é uma área JVJ, que é jogador versus jogador, uma área PVP, vocês têm que tomar muito cuidado. Tudo bem? E nessas áreas vai ter um boss que se identifica pelo mapa. E assim, como que esse boss nasce? Você vai matando aí os inimigos, né? Em volta desse pilar, e o pilar vai se enchendo. O importante é que o drop do boss só dá para 4 jogadores. Então é importante, se tiver até 4 você vai dropar. Se tiver mais, você pode ter a chance de não dropar, principalmente para a classe de suporte. Então faça um grupo, chama no chat geral e faça grupo para matar o boss, tudo bem? E você quiser entender como funciona o drop, tem no nosso Discord tudinho sobre isso, tudo bem? E assim que você matar o boss, vai dropar um baú que precisa ser, vamos dizer assim, identificado, tirar a insanidade dele, com os cristais que você ganha aqui nas missões, etc. E eu aí também já aproveitei, estava voltando para o portal, né, para voltar lá para abrir o baú, já matei mais um boss e peguei outro. Tudo bem? E assim que vocês vão fazer. E aí você vai chegar nesse personagem, o professor Styx, e você vai identificar, né, ou purificar esses baús. Tentem purificar apenas os baús inicialmente. Você está montando o seu set verde, pessoal. Apenas os baús que podem ter a chance de dropar item verdes. E assim que vocês fizerem essas missões iniciais, vão liberar umas missões azuis ali também. Veja aqui no primeiro baú nada, e no segundo já dropei um arco de aprendiz em um item verde. Só o ato de se equipar esse equipamento, você viu ali que ele nível 4 marcado, é nesse ponto que vocês identificam, você com certeza vai chegar no nível 9, pessoal. Tudo bem? E no nível 9 você libera a combinação de itens, mas não recomendo muito você combinar, só se faltar muito pouquinho para você chegar no nível 10, tudo bem? Que é você upar um equipamento até o 20, e depois que você upar esse equipamento até o 20, vocês vão estar com cinza nesse momento, e já pode estar encantado, você vai apenas gastar alguns itens daquilo, pode ser 2 iguais, nível 20, iguaizinho, idêntico, e vai chegar no nível 10. E claro que os atributos que estavam ali, os encantamentos também passam, mas eu recomendo muito vocês pegarem lá na gruta o set verde e só upar ele, você vai chegar já no nível 10. Chegou no nível 10, para de upar o equipamento antigo, agora você vai pegar os equipamentos novos. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, que assim que chegar no nível 8, você tem a chance de pegar uns baús de 6 horas que dão itens verdes também. Assim que ele abrir, ele já dá automaticamente 3 itens verdes aí, como vocês viram, tudo bem? E outra coisa importantíssima é a liga também, que você fazendo arena e ganhando, né,
o Arena, os troféus de Arena, você vai avançando nessa liga, tá vendo? Essa liga vai do 4 ao nível 9, então você, no final dessa liga, você vai pegar já equipamentos verdes também, então você pode pegar na gruta e na liga. A liga, pessoal, é simples e fácil, se conseguir achar um grupinho e fazer e rushar, tu pega os itens verdes e já passa pro nível 10. Tem quem chegue em um dia no nível 10, pessoal. É sério isso, tá? No nível 10 em um dia. E tem pessoal que chega fazendo isso, rushando a arena e ali na gruta farmando para pegar 7 verde. O cara que tem um pouquinho de sorte na gruta para dropar o item que você quer e o baú que você quer, mas se saber jogar, vai. No máximo 2 dias você tá. E assim que chegar no nível 10, você vai seguir a mesma regra. Vai na gruta nova que abriu, que já dá item de nível 10 ou mais, e tentar dropar os itens verdes. Tem hora que dá certo e tem hora que não, mas já são de nível 10. Não tira seus itens antigos, só tira, pessoal, quando pegar um item verde. Procure fazer tanto ali na gruta e também a liga, que a gente vai conferir. E os itens que você não está usando, sempre venda, principalmente os equipamentos, igual eu estou fazendo aí, porque vai te garantir um pouquinho de ouro a mais. E essas caixas vocês guardam. Quando chegar no nível 10, como eu comentei, vai ter uma liga do 10 ao 13. E você avançando um pouco nela, aí, já com cerca de 300 troféus, você já pega equipamentos de raridade verde e também lá no final já pega arma. Pessoal, só o ato de você colocar os equipamentos verdes novos no seu personagem e colocar o set todo ali verde, você já vai chegar no nível 12 e assim você upando um pouco os equipamentos que você tem verde novos de nível 10, vai liberar a segunda missão. Você vai chegar no nível 13 e liberar a segunda missão diária, que vai garantir mais recursos. E essa dica importante que eu apontei é o seguinte: nos personagens que passam em jogo, você não sabe o que fazer, você pode clicar neles e dar um inspecionar para ver os equipamentos e mais ou menos os níveis necessários, como que está o set do cara em questão de nível e encantamento, que é o quanto de maestria. E para você checar a maestria que você precisa, pessoal, para passar de nível, basta clicar ali onde eu mostrei no link do seu, no nível do seu personagem. Tudo bem? É simples assim. Então isso de você clicar e inspecionar os personagens vai facilitar muito você saber o que tem que upar, como upar, para atingir aquela quantidade de maestria, certo? E assim que você passar do 13, vai ter que precisar farmar. Lembre-se que no final eu vou deixar uns pontinhos, mas espero que não precisem. Você vai chegar no 14. Importante que chegando no 14 você vai ter uma liga nova aí que vocês conferiram e vai pegar equipamentos de raridade azul. E esses equipamentos você precisa gastar um pouquinho de maestria nele para identificar, para dar o total de poder nele. Qualquer equipamento que tu pegar, eu recomendo você fazer a liga ali, você vai identificando e vai equipando. Sempre a liga, pessoal. Agora com as atualizações recentes, é a liga que garante que você avance no nível. Importantíssimo que você conclua a liga e você vai avançar no jogo. Então chegando ali, você vai liberando liga e nesse caso você passa por 15, 16. No nível 16 você libera a terceira missão laranja diária, certo? E chegando aí na liga 17, você tem a chance de pegar mais uma quantidade de equipamentos azul, inclusive a arma que não está na liga anterior, que dá um buff cabuloso de maestria. Tá? Só nesse ato você já vai chegar aí próximo ao 18, pessoal. E outra dica aí para quem quer gastar um pouco no jogo, comprar conhecimento. Por que o conhecimento em si, não o ouro? Porque a dungeon, como vocês vão ver aí, te dá conhecimento, certo? Ok, fazer dungeon dá conhecimento. Só que a dungeon demora muito mais para fazer, é muito mais chato fazer, precisa de um grupo de 4, além de demorar um pouco mais, do que a arena. Então, eu prefiro, compraria conhecimento para só ficar fazendo arena e pegar até 7 de arena para ajudar na liga, que dá um buff, né? Como vocês viram nos vídeos anteriores. Vocês viram aí também que eu mostrei que o baú, quando chegar no nível 16, vocês vão conseguir baú que pode ter a chance também de dropar itens azuis. Então siga essa lógica. Importante aí que eu estou mostrando é nunca deixar de evoluir sua árvore de talentos e também procure aí montar uma build
importante, tudo bem? Para finalizar, vamos falar dos pontos de farms. Aí eu estou mostrando o Factorium, onde farmar do 5 ao 7, do 6 ao 8, na aranha e no robô. Lá em cima, nos soldadinhos, vocês podem farmar do 8 ao 9. E também é importante que 17 ou mais é um ponto importante, porque lá tem uma redução de nível do seu personagem, então você pode farmar lá em cima. Eu vou mostrar mais para frente como funciona. Outro ponto que você pode farmar também, que eu acho melhor aqui nesse ponto de 6 a 8 que eu mostrei, é melhor que na aranha lá, tá bem? E de 8 ao 9 aqui dentro dessa gruta. Dentro dessa gruta você também tem uma redução de nível do seu personagem, você pode vir a qualquer momento farmar aqui com qualquer nível de personagem. O drop aqui de recurso é o mesmo. E você pode pegar alguns baús aí também para vender depois. Então vocês já conferiram aí, tá bem? Que os inimigos dão 14 e 11 nesse caso, certo? Quando você avançando um pouquinho no jogo, do 12 ao 16, vocês podem vir nesse local aqui, farmar tanto ali no Javali, quanto aqui no Lobinho. E também tem lá no Pântano, pessoal, do 12 ao 15, os inimigos aqui variam até o 14. Eu prefiro ainda lá em cima, mas vocês podem checar aqui e ver o que acontece. Olhem que não dropou experiência ali. Por quê? Porque ali não tem uma redução de personagem. Então quando você sobe muito o nível, você não consegue farmar. Uma dica importante, se você quer dropar também um recurso legal, é nas missões diárias, tá? Mas não dropa baú. Então eu prefiro não farmar lá. Tá bem? Olha, que meu personagem aqui que eu queria comentar é nível 20, mas eu consigo farmar aqui no Factorium, nesse ponto, porque o nível do meu personagem é reduzido, certo? E aqui é muito rápido farmar, se você tem um nível alto de personagem. A maioria do pessoal forte farma aqui, porque você mata rápido, você queima um vigor rápido, não é aquela quantidade absurda de conhecimento, mas você farma muito rápido. E aqui às vezes não tem muita gente, você não divide vigor. Nesse caso aí o rapazinho está dividindo comigo, o Aguride aí, o vigor, vocês viram aí que o conhecimento e o ouro é dividido pela metade, e o vigor, o consumo é o mesmo. Então recomendo sempre for farmar solo, pessoal, nesse ponto aqui, porque você é forte, certo? Se vocês fizerem tudo certinho, é certeza que vocês vão chegar no nível 20 e liberar a Liga Nova, que é a Liga Titã, que reseta a cada 30 dias, pessoal. Ela reseta e sempre você vai ter a chance de pegar todos esses recursos, inclusive o set azul novo de nível 20 ou mais. Uma coisa que eu comentei lá que vocês devem fazer é o Battle Royale, que toda sexta libera até domingo. Tem bastante recurso aí para você que é free ou se quiser gastar em cima. E lembrando que quem tem passe não gasta vida, você pode resetar toda hora, tudo bem fazer. Isso era um ponto importante. Se você também tem o Sky Pass ou o passe aí que é pago, que está em torno aí de menos de 30 reais, você tem condições aí de pegar alguns buffs aí de recurso, até 30% a mais de recurso no farm, que vai quebrar um galinho para vocês, certo? Bem, essas foram todas as dicas que eu podia dar para facilitar muito a vida de vocês, para vocês terem um guia básico. E agradeço muito o apoio de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar aí as notificações. E deixe aquele like, ok? Um grande abraço, obrigado pelo apoio e até a próxima.